Então, na parte anterior da aula, eu havia apresentado, justificado o fato de por que a gente precisa, né, ter um olhar distinto quando a gente vai na escala nanométrica, né? Em particular, justificar o uso de estratégias que envolvem a descrição a nível molecular, né, a partir da dinâmica molecular, por exemplo. E nessa parte agora da aula, eu vou estar trazendo um exemplo, né, que foi desenvolvido principalmente no grupo aqui do Instituto de Física, da USP, que está ligado a processos de recuperação de petróleo, ou seja, envolvem escalas, desde a escala atomística, né, molecular, interações moleculares entre esses, entre hidrocarbonetos, né, de rochas e a salmoura, para escalas que vão da ordem de quilômetros, né, em metros, né, e tempos aí da ordem de décadas, né, e desde femtosegundos até décadas, né, em termos de escoamento, né, de fluidos. Então, esse vai ser o nosso problema. A gente vai tentar descrever de uma forma, com uma visão em multiscala, né, para tentar fazer esse acoplamento, né, entre as diferentes escalas, entre os diferentes níveis, né? Bom, qual é a motivação, né? Acho que para algumas das pessoas que não estão familiarizadas, né, essencialmente, isso aqui é dentro de uma perspectiva da indústria de petróleo e gás, né? E o fato, a gente traz esse exemplo porque ele envolve um fenômeno físico que é bastante complexo, né? Então, você tem fluidos, por exemplo, o óleo cru, né? Ele pode ser composto por milhares de componentes, né? E, ao mesmo tempo, envolve condições de operação que são bastante complicadas, né? Extremas, ou seja, em termos de temperatura, pressão, acidez, salinidade, né? É bastante heterogêneo, né? E o efeito de tudo isso é que, se você for na indústria, na verdade, um caso de sucesso é quando você consegue recuperar do óleo disponível para recuperar, né, você consegue recuperar algo da ordem de 35%, né? Ou seja, se você for pensar, na verdade, fica muito óleo ainda, né? Permanece nos reservatórios. Isso aqui é uma média, né? E aí, a pergunta que se colocaram foi se seria possível você dobrar essa produção, né? E para dobrar a produção significa que você tem que acessar aquele óleo que está ou em nanoporos, né? Ou você tem que mudar a interação desses fluidos, seja na interação fluido-fluido ou na interação fluido-sólido, né? E pense assim, esse problema ele pode ser extensível, né, a qualquer situação, como no caso do cimento, da célula combustível, né, baterias. A gente sempre vai recair no controle do fluido naquele meio poroso, ou seja, você quer controlar a dinâmica daquele fluido, né, e tem um efeito quando você trata isso na escala nanômetro. Bom, como é que a gente vai abordar esse problema agora do ponto de vista de escoamento, né? E, em particular, olhando, né, para esses efeitos nas diferentes escalas, né? Então, quem vai reger, se você for olhar, tem um olhar aqui muito mais microscópico do processo, essencialmente a gente tem várias interfaces envolvidas aqui, por exemplo, a rocha, a salmoura e o óleo, ou a rocha e o óleo, né? E aí, esse processo de recuperação, ou seja, o que significa esse processo de recuperação? Significa que você está aumentando o escoamento, né? No caso, a fase óleo, né? Então, você recuperando mais óleo no processo. E, para isso, né, vai ser necessário a gente estar trabalhando com a interação entre essas várias interfaces, né? Eu vou controlar, uma vez que eu controlo a interface rocha-óleo, eu vou estar alterando, consequentemente, né, as interfaces rocha-salmoura ou óleo-salmoura, né? Então, é necessário a gente entender cada um desses processos, e isso vai acontecer em diferentes escalas, né? Ou seja, uma mudança que vai acontecer na escala molecular, ela vai afetar, né, o comportamento desses fluidos em escalas macroscópicas. Por exemplo, vai mudar a viscosidade, vai mudar a difusão, vai mudar a maleabilidade daquele fluido em relação à nossa matriz sólida, né?
E as principais estratégias para você fazer esse controle, ou seja, esse deslocamento, né, ou você reduzir a tensão interfacial, ou seja, alterar esse ângulo de contato, que esse ângulo representa, é o seguinte: aqui tem a fase sólida, né? Você tem um determinado fluido, pode ser a salmoura ou óleo, e aqui você tem um outro fluido, né? Poderia ser, se isso aqui é o óleo, que vai ser a água e vice-versa, né? Então, quando eu mudo esse ângulo, né, significa que o que é esse ângulo, no final das contas? É a chamada tensão interfacial. Ele está ligado a uma competição entre as tensões interfaciais, né, que é a energia necessária para você ocupar uma determinada área, né, dessa interface. Então, qual é o custo energético para isso? Se você diminui esse custo, significa que você está diminuindo o contato desse fluido com o sólido, então, portanto, muito mais fácil de você estar recuperando o óleo que está nessa forma do que nessa, né? E outra propriedade importante é a viscosidade, né? Então, note que ambas propriedades, tensão interfacial e viscosidade, são propriedades que a gente traz para descrição no contínuo, né? Eu preciso saber quem que é a viscosidade do meu fluido, né? Um elemento básico na minha descrição do contínuo, bem como é que é a interação entre esse fluido e fluido sólido, né? Que é mediada a partir da tensão interfacial. Por isso que é importante, né? A gente vai estar tendo esse olhar aqui da tensão interfacial e da viscosidade. E na nossa prática da dinâmica molecular, a gente vai propor uma maneira original, né? Melhor, um sistema que não foi feito antes e que a gente possa até sair com o trabalho do curso, né, a partir desses exercícios que vocês podem fazer, né? Então, essa que é a mensagem, né? A gente vai olhar agora para essas duas propriedades, tensão interfacial e viscosidade, e vamos tentar costurar desde a escala molecular até a escala, né, de reservatórios, quilômetros, né, e metros do meu sistema. Tá? Bom, então, como eu vou estar interessado nessa costura, né, em multiscala, aqui o meu fluxo ele vai ser controlado pela superfície. O que é que significa isso? Significa que se eu consigo ajustar a interação do sólido com o fluido, né? Ou melhor, se a minha superfície é quem vai estar controlando esse fluxo, né? Eu, em princípio, conseguiria extrair mais óleo, né? Eu consigo fazer isso, por exemplo, usando nanopartículas funcionalizadas, né? Desde nanopartículas que são hidrofílicas ou hidrofóbicas, né? Eu posso usar com outros compostos químicos, por exemplo, surfactantes, né? Ou alguma outra emulsão, né? Isso vai depender do sistema que você está interessado em promover o deslocamento de um determinado fluido, né? O fluxo ao longo do teu processo, né? E aí, vamos fazer um paralelo aqui com os problemas que vocês trouxeram, né? Então, na célula combustível, quem seria? Seria a dinâmica do hidrogênio do próton, né, ao longo da matriz polimérica, né? Se você tem uma célula a partir de polímeros, né? Poderia ser também o fluxo da água, né? As moléculas de água dentro das diferentes escalas e poros que você teria numa matriz cimentícia, né? Então, você vê que você pode estender, né, essas ideias para qualquer outro tipo de sistema. Bom, aqui o nosso problema ele vai estar ligado a um problema que é bastante complexo, né? Ele vai envolver a descrição de um fluido que ele é multicomponente, como é o caso do óleo, né? Você tem várias moléculas que vão compor esse óleo, bem como, né, um outro fluido que também pode ser bastante complexo, que envolve a água e sais minerais, né? E esses dois fluidos eles vão ser intermediados por um outro componente, um outro material, que no caso aqui vai ser as sílicas, as nanopartículas de sílica, né? Então, note que todo esse sistema, depois, ele vai ser embebido dentro de uma matriz rochosa, né, de uma fase sólida, e aí você vai ter interação do fluido com a rocha, do óleo, da água, né, da salmoura com a rocha, do óleo com a rocha, bem como da nanopartícula com a rocha.
né? Então, todas essas variáveis vão ter que aparecer no nosso problema. E aqui a gente vai estar tratando de temperaturas e pressões que são temperaturas e pressões típicas, né, dos modos de operação desses sistemas, ou seja, que você teria em reservatório de petróleo. Então, você pode estender, aí, de novo, essa ideia para outros sistemas, né, no caso do cimento ou até da célula combustível, envolve temperaturas ainda mais altas que essas aqui, né? Vai chegar da ordem de 1000 Kelvin ou depender do sistema de interesse, né? Bom, então, essa aqui vai ser a nossa descrição. Preciso entender como é que é a interação fluido-fluido, fluido-sólido, né? Aqui ou aqui, bem como, né, como seria as propriedades termodinâmicas aí desses sistemas, né? Esse é o nosso desafio, né? Bom, e aí o problema se torna ainda maior, porque agora eu quero colocar todos esses fluidos mediados por essas nanopartículas agora em contato com o meu sólido. Nesse caso aqui é uma argila, né, a montmorillonita, que ela tem uma propriedade para a gente colocar o problema ainda mais difícil, né, colocar um ingrediente ainda mais interessante, que a superfície dessa argila, né, ela seria carregada, né? Eu vi uma pergunta aqui da Jaqueline. Jaqueline, ela tanto pode ser hidrofóbica ou hidrofílica, ou mesmo a chamada Janus, né? Que metade é hidrofóbica, metade é hidrofílica, tá? Então, você consegue escrever aqui. O que a gente vai estudar são todos esses casos, né? Tudo bem? Então, a gente traz um problema adicional, que é uma superfície que ela é carregada, né? E agora essa superfície vai estar interagindo com a salmoura, fluido A, e vai estar interagindo com o fluido B, né, que é o óleo, né, que é multicomponente, e esse fluido, ela vai ser intermediada, também mediada por interação com a nanopartícula, que ela pode ser hidrofóbica ou hidrofílica, né? Nesse caso aqui você vê que ela é hidrofílica, né, porque ela está na maior parte da fase dela, na fase aquosa, né? Bom, então, como é que começa o processo em multiscala, né? O processo em multiscala vai começar com a descrição dessas interações a nível molecular, né? Então, para isso, a gente vai fazer uma descrição onde o meu sistema, né, a minha molécula, que representa o fluido, ela vai estar interagindo com o sistema que representa a superfície, né? E o que a gente faz é um cálculo chamado de primeiros princípios, ou seja, eu estou resolvendo aqui a equação de Schrödinger para aquele sistema, né? Aqui é a minha superfície da minha argila, né? Então, você vê os sítios disponíveis, né? Aqui em roxo seria o alumínio, em vermelho o oxigênio, né? E aqui em ouro seria o silício, né? Então, ele é um alumínio silicato, né? Para quem é familiarizado com os termos em mineralogia, ou seja, você tem a combinação de silício, oxigênio e alumínio na minha superfície, né? Ela é uma superfície hidrofílica, ou seja, a interação com a água ela é realçada, né? Então você tem uma boa interação com a água espalharia, né, nessa superfície. E no caso da montmorillonita, ele tem outro efeito que você acumula água e aí você tem um processo de inchaço. Bom, como é que eu vou escrever agora a descrição dessa superfície, né, com os grupos que eu teria na minha nanopartícula, né, o hidrofóbico ou hidrofílico? Então, para isso, a gente tem que fazer uma descrição como a gente faria experimentalmente, né? Só que experimentalmente é muito difícil isso. Essencialmente, você coloca na ponta de um microscópio de força atômica, né? E você ir trazendo essa ponta próxima à superfície, e aí você tem a informação sobre a força em função da distância, né? O que é esse gráfico aqui? Essencialmente, o grupo que eu estou interessado, né? Aqui é um ácido sulfônico, e eu estou trazendo esse grupo para próximo dessa superfície, né? Estou fazendo esse exercício aqui, ó. Aqui aponta com o meu ácido sulfônico, eu vou trazendo próximo à superfície e vendo como é que a força se comporta em função dessa distância,
né? Aí eu faço a mesma coisa também para o meu grupo hidrofílico, né? Que é o caso do etileno glicol, né? Então, ele vai fazer esse mesmo exercício, tá? Então, dessa forma, eu conheço a força em função da distância, né? Sabendo essas informações, né, a gente agora tem informação sobre como é que é a força da ligação, como é que é a configuração da superfície, como é que é a densidade de adsorção. Então, até trazer aqui o caso do projeto do Matheus, né? Uma das questões é exatamente tentar identificar essa densidade de adsorção de gases, né, em alguns dos sítios, né? Como são as forças interatômicas, né, que é exatamente essa informação que eu tenho aqui, né? E como é que é como o ambiente químico altera essas forças, ou seja, esse sistema ele não está apenas no vácuo, né? Ele está também rodeado e coordenado de moléculas de água ou de óleo, a depender do sistema. Então, esse é o tipo de informação que a gente traz, né, ao longo quando a gente faz um cálculo de primeiros princípios, aqui dentro da teoria do funcional da densidade, né? Não cabe aqui no escopo do curso falar sobre o DFT, mas a gente pode trazer em algum outro momento. Bom, se eu tenho essas informações, a pergunta agora é como é que essa informação, que é muito fundamental, porque envolve a interação atômica, mas numa descrição eletrônica, né? Então, estou sabendo como é que os elétrons se comportam aqui nessa interação, né? Como é que eu levo essa informação para um reservatório de petróleo? Como é que essa informação, a nível eletrônico, ela é carregada, né, e é importante para alguém da área de engenharia de petróleo ou engenharia química, né? Então, essa que é a nossa pergunta-chave, né, e que é o que a gente vai responder aqui durante as discussões, quando a gente estiver fazendo acoplamento entre a simulação molecular com o contínuo, né? Uma vez que eu conheço essas informações, como é que eu vou fazer o upscaling, ou seja, como é que eu vou trazer essas informações para escalas maiores, né? Esse aqui é o nosso desafio. Bom, como é que é feito isso, né? Se eu tenho as forças, né, a gente consegue fazer uma dinâmica molecular, e o que você vê aqui é um exemplo de dinâmica molecular, né? Um vídeo onde você tem essencialmente a nossa argila, a salmoura, a nanopartícula, né? Aqui eu tirei as moléculas de água para uma questão de visualização, né? E a informação que a gente consegue obter é como é que os íons estão próximos à parede, que é algo que no contínuo a gente perde, como é que esses íons estão próximos à nanopartícula, né? E quem seriam as tensões interfaciais, as tensões, a molhabilidade, né? Envolvendo a nanopartícula e o fluido e a rocha, tá? Essa é a informação que sai. E, além disso, a gente conhece uma outra informação que é essencial, que é como é que é o comportamento eletrostático próximo a essa superfície, algo que falta quando a gente faz a descrição no contínuo, né? É assumido, mas não é usado de uma forma rigorosa, né? E se eu tenho, então, essa informação, que é exatamente essa figura aqui, né? O que é que a gente tem nessa figura? Tem uma argila, a minha superfície, a salmoura, a nanopartícula, né? E aí você vê como os íons se comportam próximo à superfície com e sem a nanopartícula. Então, o fato de você ter a nanopartícula, ela muda essa configuração dos íons, significa que eu vou traduzir essa figura qualitativa em uma figura quantitativa, aqui a densidade dos íons sódio, cálcio e cloro, em função da distância, ou seja, a gente está caminhando ao longo desse processo, e note o que acontece quando a gente faz isso, né? Então, próximo à parede, a gente tem um acúmulo de um determinado tipo de íons, né? E o fato de aparecer esse acúmulo, né, ele gera a formação da chamada camada dupla elétrica, que é quem rege grande parte dos processos interfaciais, né, dos diversos tipos possíveis de materiais.
célula combustível, cimento, né? Aqui a interação rocha-óleo, né? No leite, qualquer fenômeno de gastronomia molecular cai nesse processo, né? Interfaces, de um modo gerais, né? Aerosóis também, tudo, assim, ele permeia, né, a descrição de vários processos interfaciais, que é essencialmente o acúmulo ou não de carga, ou seja, você muda o ambiente eletrostático em função da dinâmica das moléculas, né? Então, esse tipo de informação ele é usualmente perdido quando a gente faz no contínuo, né? Porque o efeito de tamanho ele deixa de ser importante, mas agora aqui ele tem um efeito relevante, né? Porque se a gente estiver falando de nanofluídica, né? Essa interação que ela ocorre da ordem, né, de nanômetros, note aqui, é realmente pequena essa interface, mas ela controla completamente toda a termodinâmica do meu sistema. Tá? Bom, se eu sei isso, o que é que eu consigo obter? Eu consigo obter as tensões interfaciais, ou seja, a tensão interfacial em função dos diferentes tipos de nanopartículas e das diferentes concentrações de sais. Então, aqui eu estou mudando a composição do meu fluido e obtendo quem seria, né, a tensão interfacial. Se eu mudo a tensão interfacial, né, eu vou alterar o ângulo de contato, né? Então, aqui eu consigo obter, saber quem que é hidrofóbico, quem que é hidrofílico, né? E se eu mudo essa informação, eu também consigo, a partir da dinâmica molecular, saber quem que é a viscosidade. Então, como é que a viscosidade muda em função da composição, né, do meu fluido que eu estou colocando naquele sistema, né? Então, você note que a dinâmica molecular ela vai me permitir obter toda a informação do ponto de vista do fenômeno interfacial, ou seja, do ponto de vista molecular, eu consigo extrair, né, informações que alimentam, né, o que a gente conhece sobre a termodinâmica e a cinética que acontece na macroescala. Então, note, a viscosidade é algo que você mede, consegue comparar com resultados da dinâmica molecular, né? E com isso a gente consegue estar levando essa informação em escalas maiores. Bom, se eu tenho a tensão interfacial, a pergunta agora é como é que eu saio de uma escala que é de nanômetros e nanosegundos e vou cair na escala de milímetros, microsegundos ou centímetros, metros, né? Na mesma condição operacional, ou seja, não estou falando do modelo ideal, não, estou falando de condições de 300, 400, ou seja, condições de ambiente, né, ou mesmo altas temperaturas, e condições sobre altas pressões. Né? Então, para isso, a gente faz esse mapeamento, né? Então, pela dinâmica molecular, eu consigo saber quem é a densidade do óleo, quem é a densidade da salmoura, né? Então, aqui tem um óleo multicomponente, detalhe, né? Então, você tem aqui centenas de hidrocarbonetos que vão compor esse óleo. Você tem também uma salmoura, que também ela é multicomponente, então ela envolve, né, íons de sódio, cloro, cálcio, e o quanto complexo você quiser e tiver, e essa interação junto com a rocha. Né? Então, eu conheço a densidade, conheço as viscosidades, e conheço as tensões interfaciais entre o óleo e a salmoura, bem como da salmoura com a rocha ou do óleo com a rocha. Então, note que a dinâmica molecular permite a gente obter todas essas informações, né, diretamente. Se eu coloco na nanopartícula, isso muda, né, pode alterar algumas informações, por exemplo, em particular a tensão interfacial, né, e o ângulo de contato, né, bem como a viscosidade, aqui no caso, porque envolve uma mudança, né, a depender da concentração de nanopartículas que você usar, ela também vai estar sendo alterada. Né? Então, a gente tem essa visão, né, em função do efeito da nanopartícula. Bom, ótimo. A gente conseguiu determinar as propriedades termodinâmicas a partir da dinâmica molecular. A pergunta é, por que isso interessa quando você for a nível de reservatório? Né? Então, qual é o impacto dessas informações
quando eu vou para escalas maiores. E como é que eu carrego essas informações em escalas maiores? Né? Essa que é a grande motivação, né, e objetivo desse curso. Né? Então, nesse processo, a gente vai fazer... A primeira ponte que a gente vai fazer no curso é sair da dinâmica molecular, que vai ser a experimentação que vocês vão fazer a partir da aula de hoje, né? E ir para a rede de Boltzmann, né? Onde e agora eu vou ter uma descrição no nível de poro, ou seja, eu vou sair da escala de nano para uma escala de micro, né? Microcentímetros, tá? E depois a gente vai fazer uma outra casamento de escala, que é entre essa escala aqui e a escala do contínuo macroscópica, que aí a gente faz essa conversa, né, em termos de quilômetros, né, e décadas em termos de tempo, tá? Então, essa aqui eu trouxe como exemplo, né, que a gente fez foi primeiro a dinâmica molecular, e agora eu vou fazer esse acoplamento entre a dinâmica molecular com a rede de Boltzmann. Bom, como é que é feito esse acoplamento? Né? Aí vem um casamento de escala, que é, primeiro a gente precisa realizar a dinâmica molecular, que é o que a gente vai fazer aqui no curso, para a gente obter a densidade, a viscosidade e a tensão interfacial, né? Todas as propriedades ligadas à parte de moleabilidade. Tá? Na rede Boltzmann, que ainda só pincelei, né, introduzir para vocês, o que importa na rede Boltzmann é o tempo de relaxação, que está ligado à viscosidade, e essas interações fluido-fluido e fluido-sólido. Tá? Então, o que é feito aqui é um mapeamento de tal modo que... Você lembra que a gente tem que fazer aquelas pontes, né? Então, essa ponte agora, ela está sendo realizada entre a dinâmica e a rede Boltzmann. Então, a interação fluido-fluido na dinâmica molecular, ela vai ser a mesma da interação fluido-fluido na rede Boltzmann, né? Então, esse é o processo que a gente faz para fazer esse mapeamento, né? E que é usado para dentro desse casamento, né, de escalas, né? Então, só chamando a atenção, Jaqueline, exatamente está dentro da proposta do nosso projeto. Né? Bom, como é que isso é feito na prática? Né? Então, na prática, o que a gente faz? A gente precisa de um modelo de rocha, um modelo do nosso meio poroso. Então, essa foto aqui é uma microfotografia de uma rocha. Ela poderia ser a microfotografia de uma célula combustível, né, do meio poroso da célula combustível. Poderia ser uma microfotografia de uma matriz de cimento, né? E a gente vai criar um modelo computacional que remete, né, essa imagem, né? Então, a gente pegou esse pequeno trecho que está aqui, ó, e fizemos um tratamento de imagens e traduzimos, né, essa imagem no negativo dela. Ou seja, o que está em preto, ela é o nosso meio poroso, e o que está, ou melhor, a matriz, né? E o que está em branco vai ser o meio poroso, onde os fluidos vão poder estar permeando nesse meio. Né? Então, note o interessante que aqui a gente tem algumas situações que podem ser... usualmente, o óleo pode ficar preso nessas regiões chamadas dead ends, né? E é mais difícil você extrair o óleo nesses casos. Né? Da mesma forma, se você for pensar em termos tanto do cimento quanto de outros meios porosos, como baterias, né, envolveria esse tipo de abordagem. Né? E aqui são os parâmetros, né, que vão indicar a interação entre o fluido 1 com o fluido 2 e dos fluidos com a nosso sólido. Né? Então, dessa forma, você mapeia completamente todas as interações fluido-fluido, fluido-sólido, usando a informação que veio da dinâmica molecular. Né? Poderia usar informações experimentais também, né, se eu tivesse acesso a elas. Né? E aí, o que é feito, qual que é a ideia? Né? Na dinâmica molecular, a gente tinha uma descrição onde você explicitamente colocava todos os átomos e você tinha um fluido que continha nanopartícula e agora vai estar controlando a tensão interfacial, a interface óleo-salmoura. Né? Bom, se eu faço isso na rede Boltzmann, o que você tem é esse tipo de cálculo. Né? Aqui é o meu meio poroso, né? Onde em azul é a rocha,
Eu estou injetando a salmoura com nanopartículas. Nesse caso aqui é o PEG, né? E a polietileno glicol. E note que com a injeção dessa solução, parte do óleo, que é esse verde, ele está sendo deslocado. Tá? Só que ainda permanece algumas regiões, né? Elas vão permanecer, o óleo vai ficar preso, principalmente nessas regiões chamadas dead ends, né? Ou seja, você é como uma rua sem saída, né? E aqui a ideia é que a gente possa estar tentando extrair esse óleo que está preso aqui nessa região. Então, por isso que, em grande parte das vezes, você não consegue extrair mais do que 35% se simplesmente você injetar, né, um determinado fluido, né? Você precisa ter outras estratégias para pegar esse óleo que está preso aqui, né? Ou óleo, ou qualquer, ou melhor, promover o escoamento de um fluido, né, nesse meio poroso, a partir dessa interação entre essas várias frentes, né? Bom, feito isso, o que é que a gente tem, né? Aqui, desculpa a escala de microsegundos, não segundos, né? A gente consegue agora saber o quanto de óleo que é deslocado em função do tempo para diferentes tipos de nanoestruturas, ou seja, aqui eu estou controlando a tensão fluido-fluido, né, e fluido-rocha, e verificando quais dessas situações é aquela que melhor promove o deslocamento do fluido de interesse, aqui no caso o óleo, né, no meu sistema. Então, note que qualquer 1% que aumentar aqui, né, que tem porcentagem, significa que você está expandindo a produção de óleo no mundo em pelo menos 4 anos, né? Então, é um número razoável, né? Você está falando aqui de bilhão de barris dia, né? Então, qualquer aumento incremental que tivermos nesse deslocamento, né, a gente promove esse tipo de recuperação, né? Isso aqui pode ser usado, da mesma forma que foi usado para deslocamento do óleo, poderia ser usado também para a promoção da mineralização de CO2, né, ou captura de CO2, ou mesmo a transformação de CO2 em outros produtos, né, como outros produtos de interesse, ou no caso de baterias, né, promover o deslocamento do íon lítio, né, você ter essa difusão mais rápida desse íon, né, ou isso pode ser pensado também na matriz cimentícia ou na célula combustível. Então, note que é o tipo de enfoque que ela vai permear qualquer situação que a gente envolver fluido-fluido, fluido-sólido, né? E, com isso, você consegue, a partir de uma informação que veio a nível molecular, poder estender, né, essas ideias, né, a partir da combinação, primeiro, da mecânica quântica com a dinâmica molecular, no primeiro instante, e depois da mecânica da dinâmica molecular com a rede Boltzmann no segundo instante, e você faz o acoplamento entre a escala atomística com a mesoscala, né? Então, essencialmente, nesse método de multiscala, né, a gente vai estar fazendo esses casamentos, saindo de uma descrição usando mecânica quântica, que vai te dar a dissorção, né, a dissolução dos minerais, as constantes de equilíbrio, as energias livres, né? Então, aquele primeiro caso que eu mostrei para você, da superfície da argila com o grupo funcional. Se eu tenho essa informação, eu consigo fazer agora a dinâmica molecular, né? E na dinâmica molecular eu obtenho a maleabilidade, as propriedades de transporte, que é de fusão, viscosidade, as propriedades estruturais, né? Como é que os íons estão orientados, não, distribuídos próximo àquela superfície. Qual que é o efeito disso em termos do ambiente eletrostático, do ambiente mecânico, né, em termos das propriedades mecânicas, né? A partir dessa informação, a gente coloca numa outra escala, foi o que eu mostrei para vocês, a rede Boltzmann, né, onde eu faço a descrição do meu meio poroso agora numa escala que é da ordem de micrômetro a centímetros, né? E eu consigo carregar a informação da maleabilidade, da viscosidade para essa escala, e eu consigo obter, a partir dessa escala, como eu mostrei há pouco,
informações sobre a permeabilidade em função da porosidade. Ou seja, quão fácil vai ser um fluido se deslocar nesse meio, né, a depender da porosidade que compõe aquele sistema. Né? Aí, finalmente, isso é tudo, todas essas informações você pode colocar dentro de um simulador de reservatório, e aqui cada célulazinha dessa é da ordem de centenas de metros ou quilômetros, né? Então, você sai desde átomos até uma descrição atômica molecular, né? Até sistemas, né, da ordem de centenas de metros, né? E cujo tempo é da ordem de pode ser dezenas de anos, né? Décadas. Tá? Então, esse é o caminho que a gente vai estar percorrendo, né, ao longo do curso. Aqui eu trouxe um exemplo da indústria de petróleo, mas, obviamente, você pode estender, né, essas ideias para qualquer outro tipo de processo, que conversar mais proximamente com os projetos, com as ideias que vocês vão querer estar aplicando. Né? Então, essa seria, né, uma visão, né, dessas metodologias em multiscala que vai permitir que a gente possa estar construindo, né, essas várias frentes. Né? Bom, então, como um resumo dessa parte da aula, eu mostrei para vocês um exemplo que envolve o caso de um processo de recuperação avançada de petróleo, né, de óleo, onde a gente tem vários agentes no processo, as rochas, no caso aqui argilas, né, o óleo cru, que ele é composto por milhares de tipos diferentes de componentes, né, a salmoura, né, que também ele envolve milhares de tipos de possibilidades, e nanopartículas são vários compostos que poderiam controlar essas interfaces salmoura-óleo, óleo-rocha ou salmoura-rocha. Né? Então, essa que é a ideia que possa estar sendo construída. Então, o processo envolveu, primeiro, fazer um cálculo de primeiros princípios, ou seja, usar a mecânica quântica para a gente entender as interações desses grupos funcionais com as superfícies, né? Depois fazer um cálculo de dinâmica molecular, né, com a nanopartícula explicitamente colocada lá, nas condições de reservatório, altas temperaturas, altas pressões, alta salinidade. Né? A gente vê os vários efeitos devido à introdução dessas nanopartículas, e aqui a gente tem uma forma integrada, ou seja, sequencial, de multiscala, onde eu trago a informação que veio de primeiros princípios para a dinâmica molecular, depois da dinâmica molecular para a rede de Boltzmann. Né? E aí, com isso, eu consigo obter as informações quanto à permeabilidade do fluido em relação à porosidade e essa extensão aí para outros sistemas. E, finalmente, né, assim, uma maneira, né, se você quiser procurar os nanopartículas fractantes ou um tipo de materiais, isso é uma forma rápida, né, de fazer esse tipo de prospecção, e essa é uma das vantagens da escala, do método de multiscala, é poder casar, né, e de uma forma acelerada fazer essa seleção desse material. Tá? Então, essa seria a ideia, né, que a gente teria como tá discutindo. Eu vou dar mais 5 minutos e vou voltar nesse outro problema, né? E se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de estar trazendo. Eu vou parar aqui a gravação.